utilizá-lo, que é fundamental, porque a partir justamente do fato de que você está tendo uma interpretação do mundo por meio da cultura material, você está também possibilitado de agir no mundo de maneira crítica, criativa e inovadora para o indivíduo e para a sociedade como um todo. Então, só recapitulando aqui, porque notei que a gravação, pelo que eu entendi, começou agora. Então, resumindo, nós vamos tratar de arqueologia, cultura material, patrimônio, de conceitos e a prática cotidiana. Vou tratar primeiro dos conceitos, depois casos concretos, a escola, a educação e o gesto técnico, a produção material e as perspectivas do futuro para a disciplina e principalmente para as pessoas que estão interessados, como isso é importante para a sociedade. A minha apresentação será feita com principalmente algumas imagens ilustrativas do conteúdo e seja alguns conceitos, algumas frases para facilitar, seja algumas imagens ilustrativas do que eu vou apresentar para vocês. Bom, então, os conceitos básicos que nós vamos desenvolver essa noite, que tem muito a ver com arqueologia em geral, são os conceitos de arqueologia, cultura material e patrimônio. São conceitos interrelacionados e que são todos conceitos que nós os utilizamos a partir da nossa experiência, a partir do século XVIII, tardio, XIX, quer dizer, são conceitos modernos, derivados da modernidade, desta divisão em disciplinas, no qual nós estamos, né, desde o final do século XVIII até hoje, mas que tem uma origem muito mais antiga, conceitos muito mais profundos, é isso que também veremos. Não só por serem mais antigos e profundos, estarem na origem das palavras, dos conceitos, mas porque essa origem ela é prenhe de significados para que nós possamos ter uma visão mais profunda e crítica hoje. Então, a história do conceito é muito importante. E os estudos de caso serão, como eu disse, 2, educação, que significa levar, educação em latim significa levar para fora, ex do grego, quer dizer, levar para fora o quê? O que está já em potencial em cada um de nós. Esse é o sentido último da educação. Então, portanto, é algo que está dentro do educando. Não foi só o Paulo Freire recentemente, no século XX, ressaltou isso muito de maneira pioneira, mas já na origem da própria palavra e do conceito, educação, isso significa fazer que saia algo que está dentro do educando. Não se trata de algo posto de fora para dentro, mas de dentro para fora. Bom, e o gesto técnico, que é como o mundo material está sempre prenhe de interpretações, de significados e de ação no mundo. Bom, então vamos começar com o conceito primeiro aí da disciplina, que é a arqueologia, né? Que é a junção de 2 palavras muito usadas, não só no grego antigo, mas depois em toda a história seguinte foi para o latim chegou nas línguas modernas, na filosofia e tudo. Bom, a arqueologia é formada de dois conceitos. O conceito de logos. Logos, sentido mais primitivo, é de junção de coisas. Legein é juntar. Então, você junta coisas, isso significa que você forma uma palavra, daí o sentido de palavra, logos como palavra, e daí também o sentido de razão, ou seja, cálculo, razão, é você juntar lé com cré, digamos, né? Juntar coisas, juntar argumentos, juntar ideias, juntar
o que você vê, as evidências, o que você vê, o que você ouve, num encadeamento que faça sentido, portanto, lógico. Então, veja, logos, ele significa conhecimento, nós aprendemos assim como conhecimento, mas esse conhecimento parte justamente de junção de coisas. É um conceito muito importante. Segundo, e esse é ainda um pouco mais profundo, é o arqué, porque o arqué, que tem um sentido na palavra arqueologia, sentido do século XIX, que está conosco na disciplina arqueologia universitária, significa antigo. Então, logos é conhecimento do antigo. Conhecimento do antigo. Esse é o sentido que veio lá do XIX. Mas o sentido original, e que também está no conceito de arqueologia, é o sentido de princípio. Aquilo que está no começo, princípio. Esse é importantíssimo, porque é essa ideia de princípio que depois vai dar a ideia de antigo. Então, é o princípio. Mas esse princípio significa não só o que está no começo, mas significa aquilo que rege o que vem depois. Como em português também, a expressão filosófica, os princípios lógicos, os princípios da física. Princípios não significa o início, com Newton. Significa aquilo que é estabelecido por esse início. Quer dizer, os comandos, os mandamentos. Então, veja que a questão principal é essa aqui. Bom, e também, não nos esqueçamos, que arqué, portanto, por significar princípio e comando, significa também poder. Exemplo, nas palavras em que, em português, monarquia. Então, é o poder de um só. Poder de um só. Ou então, diarquia, poder de dois, e assim vai. Portanto, isso existe no português, né? No português atual, digamos assim. No português que nós usamos e que, em parte, vem do século XIX, esses conceitos, como, por exemplo, monarquia. Né? Então, bom, isso significa que a arqueologia ela tem uma dupla face, você vê, dupla para dizer o mínimo, quer dizer, ela tem esse sentido do século XIX, que é conhecimento da coisa antiga, mas ela tem todos esses outros conceitos que são relações de poder, ordenação de ideias, ordenação do mundo, bom, e até mesmo mandamentos, o que nos levam a um campo deontológico, um campo de coisas que devem ser feitas. Né? Então, veja, que eu vou desenvolver depois na prática essa primeira parte bem conceitual, né? E os filósofos atuais, Foucault, bom, já está falecido, mas de qualquer maneira, Foucault, o atual o Giorgio Agamben, que está vivo, e outros, utilizam a palavra arqueologia não no sentido de estudo da cultura material, estudo das coisas antigas, mas no sentido de estudo dos conceitos e sua origem e transformações. A arqueologia do saber, por exemplo. Portanto, para dizer que isso é importante, esse método que eu utilizei na palavra arqueologia, poderia-se dizer que é um método filosófico arqueológico, né, digamos assim. Bom, agora vamos para o segundo. Bom, acaba de dizer uma coisa que eu não mencionei. Século XIX. Como eu disse, no século XVIII, tardio, inventam-se as disciplinas, uma delas é a arqueologia, no início do século XIX. E aí o que acontece? O que é a arqueologia nesse momento? Ela é estudo do antigo, mas ela é estudo das coisas, dos objetos. Isso é uma novidade, porque no conceito, nem no grego e depois nem na Idade Média, nos conceitos, até o século XVIII, a palavra arqueologia significava conhecimento das coisas antigas. Era isso. Então, quer dizer,
origens, digamos assim. Muitas vezes era o sentido também de origens, e seguramente não de cultura material. Então, não de objetos. Então, o século XIX vai estabelecer, não, a história estuda o documento escrito e a arqueologia estuda a arquitetura e os objetos, ou seja, o que é material. Então, dito isso, vamos passar para o segundo termo, para não nos alongarmos demais, só no estudo dos conceitos. Então, vamos à cultura. Cultura, que é o segundo termo, cultura material. Bom, cultura é uma palavra latina e que é extremamente concreta. Cultura significa cultivo do solo. Cultivo do solo significa você pôr uma sementinha para ela florescer. Esse é o sentido último, primitivo, digamos assim, da palavra. Mas, logo, significa também o culto aos deuses. Então, veja que, assim como você cuida da terra, cuida da semente, você cuida do aspecto físico, a semente, o aspecto espiritual, o aspecto etéreo, que é o culto dos deuses. A mesma palavra. Depois, nós vamos ter essa diferenciação entre cultura do espírito e cultura do solo. Mas, originalmente, cultura são ambas as coisas. Bom, então, é desse sentido bem concreto que nós podemos ver o sentido derivado depois também no século XIX, com a invenção de diversas disciplinas, como, por exemplo, a antropologia, já no finalzinho do XIX, início do XX, em que nós vamos ter o sentido que hoje é o mais usual, que é o sentido de cultura antropológica. Cultura antropológica significa tudo que o homem faz. É cultura. Portanto, liga-se, apesar de ser um sentido muito específico, no sentido de que é tudo que o homem faz, e as suas crenças, as suas tradições, as suas histórias. Bom, então, esse sentido, ele remete a isso que eu mostrei aqui para vocês, de cultivo da terra, cuidado, né? Cultura é cuidado da terra, cuidado do espírito e cuidado das coisas humanas. Bom, aí, o segundo termo é matéria, cultura material e imaterial. Isso é uma invenção recente. Esses dois conceitos, cultura material e imaterial. Material lida com os objetivos do mundo. E imaterial com os espirituais, com algo que você não pode encostar, com as abstrações. Isso é uma invenção moderna. Então, por exemplo, hoje em dia, a definição básica é assim, um pelourinho na Bahia é um local físico, então é cultura material. Agora, a festa que é feita no pelourinho pode ser tombada como cultura imaterial, porque não é a festa nos seus objetos e pessoas concretas e roupas que estão sendo usadas ali, mas roupas materiais, mas a prática dessa festa que é o objeto da imaterialidade, né, do tombamento imaterial, dessa cultura imaterial. Bom, isso tudo é recente, século XX, essa cultura material e imaterial. Mas, na origem, nós temos a matéria, a palavra matéria, que existe, é latina também, ela significa madeira, em português, né? A palavra madeira deriva de matéria. Tá? A mesma palavra, matéria e madeira. São duas palavras com a mesma origem, com dois sentidos especializados. E, portanto, é algo tangível, que você pode encostar. Tangere é encostar. Você pode encostar no pelourinho. Agora, você não pode encostar numa festa do pelourinho. Você pode encostar numa pessoa, num objeto, mas na festa como um todo, não. Então, é essa a diferença. E a arqueologia, então, ela cuida, especificamente, sua especificidade é justamente lidar com a materialidade do mundo. Então, ou seja, como ter um pensamento crítico e uma ação a respeito dessa materialidade. E essa é a grande, não só característica, como atrativo, né? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo material, que nós podemos encostar, tangível. Né? Então,
E esse sentido de cultura como algo que se refere ao espírito, cultura anime, foi formulado pela primeira vez pelo Cícero, no primeiro século a.C., um político e filósofo retórico romano, e que ele justamente foi ele que formulou algo que já estava por ali, que é essa ideia de explicitar que, por exemplo, a leitura, cultura anime, é a cultura do espírito, da alma, a leitura, um livro. Então, bom, com isso nós podemos passar para patrimônio, outro elemento importante aí. O patrimônio, isso é um conceito também, mesma coisa, muito marcado pela modernidade. Vamos retornar ao conceito original para chegar à modernidade. No conceito original, patrimônio é aquilo que vem dos pais, o que liga, portanto, aos antepassados, material ou imaterial, tangível ou intangível, né? Porque os pais, os antepassados, nos legam a língua, os costumes, as tradições, as festas, mas legam também bens, objetos físicos, prédios e tudo mais. Então, esse conceito de patrimônio, ele é fundamental porque significa que é a relação com o que vem antes, o que veio antes, mas implica também quase que inevitavelmente o que virá depois, porque é um momento entre ligação entre esse passado e o futuro. Nós estamos nesse momento, mas patrimônio envolve isso, o que veio antes, o que virá depois. Bom, aí o conceito moderno, ele se forja também com o capitalismo, também no século XVIII, XIX, que é a privatização, digamos assim, do patrimônio, por um lado, que é o fato de que você tem propriedade privada, que pode ser vendida, comprada. Isso não era assim até aquele momento, porque a propriedade na Idade Antiga, na Idade Moderna, medieval e moderna, havia diferenças de estatuto, então você não podia vender como quisesse as terras, por exemplo, nem as casas, porque havia estatutos, diferenças de estatuto, né? Quer dizer, o que era da igreja não pode ser vendido, o que é do rei não pode ser vendido nem comprado, e assim vai, né? Então, a propriedade privada, tal como nós a conhecemos, como regulada pelo mercado, é do século XVIII, tardio XIX. Bom, mas afora isso, afora essa questão de valor capital, valor material, valor monetário, valor de mercado comercial, que é uma criação recente, como eu disse, existe também a questão de patrimônio como bem, se há esse patrimônio privado, como eu disse, tudo se transforma em propriedade, então, portanto, o patrimônio privado, ele é reconhecido com um estatuto, né, que antes havia o rei, havia a igreja, agora não, agora todo mundo tem que estar dentro do mercado, isso é o privado. Aí o Estado Nacional também cria o público, é aquilo que é de acesso aos cidadãos. Então, é aí que nós entramos no sentido da palestra de hoje, que é a palavra patrimônio no título, quer dizer, patrimônio no sentido de que é algo que transcende o proprietário da escritura e é de propriedade coletiva da sociedade, ou que pelo menos pode ser. Então, vejo que há aí uma intervenção do Estado, da nação, e das subdivisões da nação, quer dizer, de estados, municípios, o que for, ou comunidades, né? Comunidades quilombolas, no caso do Brasil, comunidades quilombolas ou indígenas. De qualquer maneira, cria-se uma divisão importante entre patrimônio privado, que depende do que a pessoa pode fazer o que quiser, e o tombamento, que é o registro daquele como patrimônio, e, portanto, sofre restrições para o uso coletivo. E material, já expliquei, o material é o que nos diz respeito diretamente como arqueólogos, quer dizer, aquilo que pode ser tocado, um edifício, um objeto,
E a imaterialidade são as festas, a feijoada, as comidas, etc., que são atos repetitivos, né? Bom, aí nós vamos passar, para não alongarmos demais, as duas aplicações que eu prometi para vocês. Uma delas é a educação, a escola, e eu vou começar com a escola para dizer que como é que nós estamos justamente derivando aí do século XVIII, XIX e XX, né, nós estamos no XXI, nós temos uma escola que está submetida a essa ideia que eu já mencionei de cultura material e imaterial, que são conceitos modernos, e que a materialidade da escola moderna do século XVIII tardio até hoje, essa é a escola que nós conhecemos, na qual nós estudamos e na qual alguns de nós trabalham como professor. Então, portanto, essa escola que nós frequentamos, ela é estruturada fisicamente para dentro de uma lógica de controle e capitalista. Eu sugiro a vocês, para aprofundar na parte teórica e com exemplos muito bem desenvolvidos, o livro do professor da UFMG, o Andrés Saranqui, Paredes que Domesticam, Arqueologia da Arquitetura Escolar Capitalista, que apresenta, assim como ele apresenta também diversos artigos, vocês podem encontrar isso na base de dados, academia.edu, entre outros. De qualquer maneira, ele analisa a evolução, a transformação das escolas com a sua estrutura física de acordo com o passar do tempo. Quer dizer, a estrutura física é importantíssima porque é ela que direciona a ação dos alunos. Saiu também um dossiê na revista Proposições, que é justamente cultura escolar e cultura material, entre arquivos e museus. Aí entra a questão, por isso que eu falei de cultura material e imaterial, porque nós temos aí, temos em arquivos documentos escritos das escolas, e nos museus temos os documentos, os objetos. Esse volume foi dedicado a esse tema, e eu, portanto, recomendo para quem estiver interessado em se aprofundar. Eu vou apresentar brevemente algumas ideias aqui dessas obras. Bom, uma delas eu tirei do livro do Saranqui para mostrar a vocês como a estrutura da escola, aí no caso nós vemos uma estrutura que é uma planta de uma escola, que vocês veem, essa planta tem uma entrada, e depois você tem as salas de aula. Esse, do lado esquerdo, é a planta. Do lado direito é um esquema que mostra o controle de movimentação. Ou seja, há uma só entrada, de lá você vai indo para as salas. Então, portanto, há um controle centralizado, que é estabelecido pela estrutura física, arquitetônica. Portanto, a maneira que se pode ensinar está determinada pela própria estrutura física do edifício, e que muda com o tempo, mas eu digo, esse é um bom exemplo de como bom, e no caso, a arqueologia da arquitetura significa que essas escolas podem estar sendo usadas ainda ou não, mas você tem, por meio, por exemplo, de análises desse tipo, analisar as plantas e entender o funcionamento e como é que as pessoas são constrangidas de acordo com essa estrutura arquitetônica. Esse aqui eu peguei um exemplo moderno para mostrar a vocês algo que se mantém e que muda, né? Muda porque vocês veem aqui que é um auditório no qual o professor está na frente e os alunos estão assistindo nesse sistema de anfiteatro, que é um sistema muito comum
para você conseguir fazer as pessoas enxergarem o professor, né? Muito útil nesse sentido. Só que tem uma novidade aí, que é a abolição das carteiras, e você substitui, as pessoas ficam soltas, quer dizer, elas podem ficar se apoiando na parede, ficar encostando no fundo, e, portanto, apoiadas ou não, fazer cruzando as pernas e tal. Então, por um lado, isso significa maior contato entre os alunos, portanto, é diferente do sistema de cadeiras, porque carteiras, né, em que você tenta restringir ao máximo o contato de um aluno com o outro, aí nós temos uma flexibilidade maior, o aluno pode conversar mais entre si, ele pode formar grupos com facilidade, 2, 3 pessoas se reúnem para o professor dar um problema, 2, 3 se reúnem, coisa que, quando você está com a carteira fixa, dificulta, é difícil, são máximo 2 ou 3. Aqui não, aqui você pode juntar mais pessoas e fazer atividades desse tipo. A estrutura física é que permite, né? Mas aí se mantém, por exemplo, nesse caso, se mantém um aspecto central, que é o mestre, o professor, ele é o que organiza, e ele tem o destaque. Ele está embaixo, ele tem atrás da tela, ele tem um microfone, e todos estão sob seu comando. Então, isso se mantém do método normal, do tradicional, digamos assim, da aula expositiva. Então, vejam, é uma transformação, mas algumas coisas que se mantêm. Isso é analisado pela estrutura física. Aqui nós temos um outro exemplo, na escola primária, né, de algo que também é continuidade e ruptura. Continuidade é a existência do quadro, no caso aí quadro branco, portanto a professora, no caso, ela tem também o comando, porém, como vocês estão vendo, há uma mobilidade, a criança pode sair da sua cadeira, pode sair do seu lugar e ir à frente, isso não é o comum, né, na educação tradicional, digamos assim, então, portanto, isso depende da estrutura física você permitir que a criança faça isso. Não se trata só do professor falar, vem aqui na frente. E, portanto, também facilitar com que a criança possa ter acesso à lousa, né? No caso aí, ao quadro. Bom, então, depende justamente da estrutura física, como vocês verão em seguida no slide seguinte, em que uma sala de aula justamente é diferente daquela modelos que eu apresentei de início, em que você tem o professor, o microfone e as pessoas todas sentadas e observando o professor, que é o método tradicional, o anfiteatro. Aqui nós temos um outro sistema. O professor ainda tem microfone, ainda tem uma exposição na frente, mas os alunos já não sentam voltados para o professor, eles sentam em banquetas coletivas, banquetas, quer dizer, em mesas, mas atividades coletivas, e o professor não é, portanto, o centro durante todo o tempo. A aula expositiva não é só isso que tem, não é aula expositiva. Então, veja, essa mudança, ou essa possibilidade de interação, ela é dada pela estrutura física. Isso é que é importante, do ponto de vista arqueológico e também antropológico, no sentido de que nós, muitas vezes, não percebemos, não nos damos conta de como a configuração física induz a nossa ação. Que é o caso aqui, se você senta nesse tipo de ambiente, você terá, naturalmente, outra interação com as pessoas que estão do lado de você do que se você sentar num anfiteatro. Portanto, as condições estão dadas pela materialidade. Esse é o ponto. Bom, aí eu saí, eu peguei essas escolas que nós conhecemos, que vem da escola nacional, estabelecida no século XIX e que está conosco até hoje, modificada. Mas aí eu falo, bom, mas
Pode ser diferente? Pode. Então, eu peguei o exemplo aqui da Academia de Platão, aí nós temos vestígios arqueológicos da Academia de Platão, e como, evidentemente, só olhando assim é difícil de imaginar, né? Eu pus aqui também um mosaico que retoma um quadro helenístico com a Academia de Platão, no qual nós temos aí as pessoas, os filósofos, né, os alunos e o mestre, todos em interação num ambiente externo, num ambiente em que não há um foco só no mestre, digamos assim, no professor, e, portanto, as pessoas ficam umas em pé, outras sentadas. Isso é uma figuração dos próprios antigos, né? Então, significa que está mais próximo da época, não que fosse da época da Academia de Platão, mas está mais próximo, para termos uma ideia. E depois eu apresento aqui um caso de uma reconstrução, aí já moderna, portanto, podemos sempre questionar, qualquer representação moderna tem muito a ver com a época que a faz, né? Porque aí nós temos, vejam que nessa representação moderna nós já temos a figura do filósofo mais centralizadora do que no mosaico antigo, né? De qualquer maneira, nós temos a natureza, como eu disse, temos pessoas em diversas posições, os alunos, né, estão em diversas posições, então não há aquela estrutura física da escola, mas, digamos assim, a ênfase no diálogo, né? A ênfase na troca. O aluno perguntando e o mestre respondendo, digamos assim. Então, isso é um fator também a ser destacado. Seguindo na mesma linha, aqui eu já passo para a escola do Aristóteles. O Aristóteles era o Liceu, né? Também aí nós temos os restos arqueológicos do Liceu, ainda os restos arqueológicos. Nós temos agora a boníssima notícia que a Adriana está conosco. Adriana, você está nos ouvindo? Aliás, me ouvindo, né? Eu estou ouvindo você. Eu não sei se você me escuta, Pedro. Sim, escuto. A imagem não está muito boa, mas... Tá tremida aqui também. Nossa, finalmente, que dificuldade. Desculpa interromper, mas ainda bem que eu consegui me conectar. A Raquel que está dando uma ajuda aqui. Exatamente. Nós tentando... Mas eu vou fazer o seguinte, Adriana, eu vou terminar a minha exposição, que já está bem avançada, e aí eu passo a palavra para você. Tá joia. Tudo bem, obrigada, Pedro. Tá ótimo. Nada. Bom, então, aqui é uma outra imagem do Liceu, e aí, com o Liceu, eu entro na questão do peripatético, né? A questão de que, no caso do Aristóteles, a diferença do Platão, que vocês viram a ênfase, estava no diálogo, na troca de ideias. No caso do Aristóteles, a ênfase estava no passeio, passeando, andando, as pessoas andando, batendo papo, ouvindo principalmente o Aristóteles, de acordo com alguns, né, na antiguidade mesmo, diziam que o Aristóteles preferia esse método peripatético, método de ficar andando, porque os alunos não faziam menos perguntas e, portanto, ele podia se esquivar mais fácil das perguntas,
portanto, seria, talvez, de acordo com alguns autores, seria mais no estilo dos seus próprios livros, que não são diálogos, mas são exposições, né, sobre temas. De qualquer maneira, é um método muito, muito diferente do que nós estamos acostumados. E é por isso que eu trouxe também, que implica uma estrutura ao ar livre. Significa que a educação não envolve um edifício, como nós vimos no caso moderno, e mesmo no caso, embora menos, no caso de Platão, né? Então, bom, e aí, esse é um tempo, eu peguei um exemplo só da questão de como o método peripatético, quer dizer, ou seja, de você estar andando, condiciona o seu pensamento, vendo a paisagem, vendo a natureza, e, portanto, não dentro de uma sala de aula, por exemplo, que, novamente, eu volto a contrapor à escola, né? Quer dizer, ela está sempre, o aluno está encerrado num ambiente. Não, esse método, tanto primeiro com Platão, que, como vimos, ele estava na natureza, no ambiente aberto, mas mais ainda com Aristóteles, no qual você está caminhando, andando e interagindo com tempestade, vento, chuva, etc. Então, isso também é fundamental para a determinação, digamos assim, física, material do pensamento, que é o ponto que eu estou desenvolvendo aqui. Esse método peripatético, bom, então aí, modernamente, é o sonho da educação peripatética, que é o exemplo dessa foto aí, de uma pessoa que qualquer um de nós, né, gostaria de estar com a mochila, toda a sua com tudo para sobreviver, numa belíssima paisagem como essa, né? Então, as ideias começam a fluir por esse contato com o mundo. Bom, não à toa, Aristóteles era um biólogo, né? Biólogo, no sentido de que ele escreveu livros de biologia e tudo. Ele observava as plantas, os animais, né? Bom, e algo que existe modernamente na arqueologia também, que é esse contato, justamente esse é o ponto, o contato no trabalho de campo, com esse mundo concreto, né? Com andar no meio do mato, cobra, cobra, eu me lembro aqui o caso que, por sorte, não foi trágico, mas poderia ter sido, do Eduardo Neves, um professor da USP, um arqueólogo, muito conhecido, amazonista da Amazônia, e ele foi mordido por uma cobra e teve sorte e sobreviveu. De qualquer maneira, veja como esse contato com o ambiente, ele é também para o arqueólogo muito próximo dessa educação peripatética que eu mencionei. Então, veja, o aprendizado com o mundo concreto, né? Bom, com isso nós chegamos à segunda parte, segundo exemplo, que é o exemplo do gesto técnico. E aí, bom, o clássico é a obra do André Leroi-Gourhan, que foi um grande antropólogo, arqueólogo francês, que foi de particular importância para a teoria em geral, mas principalmente no Brasil, porque ele foi mestre do casal André, trabalhou com eles, e também foi mestre de maneira indireta, da Nied Guidon e toda a escola francesa que está aqui conosco. Então, eu recomendo vivamente, tem diversas obras traduzidas, mas, em suma, esse aí é o gesto e a palavra, técnica e linguagem, é um clássico dele. E, mais recentemente, nós temos esse livro de Sophie Dubona, que é Por uma Arqueologia do Gesto, e que é o que eu vou mostrar agora aqui para vocês, quer dizer, como o mundo é forjado pelo gesto, mas nós também somos produto de gestos. Aquilo que o sociólogo francês Pierre Bourdieu chamou de hábitos, usando a palavra latina. Hábitos é aquilo que nós fazemos de maneira automática, habitual. Vem do verbo habere, aquilo que eu tenho interiorizado em mim mesmo, nos gestos,
como esses que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, são gestos que me são interiorizados de tal maneira que eu não estou condicionando, eu estou sendo condicionado por eles sem o saber. Esse é o ponto que é muito importante, tanto para o arqueólogo quanto para a sociedade. E aí vocês veem, uma pessoa, né, uma senhora, ela está fazendo um objeto, uma mulher. Saímos também da ideia antiga de que só homens é que faziam coisas no passado ou no presente, né? Então, ela pôs aí uma mulher, lógico, como exemplo fictício. Bom, aí tive um problema. Apareceu de novo. Bom, desculpem, aqui. O homem e o artefato. Aí nós temos já um outro livro, né? Mas, de qualquer maneira, o que é interessante aí é que ela colocou justamente esses objetos feitos pelo homem, que são objetos destinados à agricultura também a material de construção. E o que interessa é que ele é feito com gestos técnicos de lascar e polir a pedra, e eles também induzem gestos técnicos por parte da pessoa na época. Isso é importantíssimo porque nós, se formos instados no século XXI a fazer um objeto como esse, nós não saberemos fazer, porque nós não temos o gesto técnico de fazer o objeto e não temos também, se tivéssemos que usar isso para cozinhar, também não dominamos o gesto técnico para fazer esse material funcionar. Então, isso exige estudo, né? Esse é o ponto. E nós chegamos aí, para quem gosta para não dizer que não falamos de coisas bonitas, né? A estética do gesto técnico, porque, vejam, aí é uma ponta de flecha que não há quem não fique encantado com a beleza da flecha, da ponta de flecha. Então, lógico, a estética do gesto técnico. A estética, né, vem do grego aesthesis, que significa percepção. Então, portanto, qual é a percepção que se tem do próprio? É diferente de uma flecha feita, uma ponta de flecha feita assim, é completamente diferente de uma flecha daquelas que a gente usa para fazer um tiro ao alvo, ou qualquer outro tipo de flecha aí na Olimpíada, que a gente sempre vê, etc. Quer dizer, digamos assim, a função é mais ou menos a mesma, mas a flecha em si é completamente diferente, né? É a flecha atual, industrial e tal. Então, bom, aí volto a dizer, para fazer esse artefato, existe agora, já há algum tempo, a chamada arqueologia experimental, que não é nada fácil você conseguir fazer isso. E também, aí, o outro lado da arqueologia experimental, bom, e como fazer isso funcionar direito, né? Se tivéssemos que usar hoje. Bom, e aí eu estou me aproximando já do final, mas ainda do gesto técnico, aí eu pus uma foto atual de uma oleira, né? Então, é o famoso gesto técnico, quer dizer, é o torno de oleiro, que vem desde a pré-história, mas, portanto, não é tudo que é feito em torno, não era tudo que era feito em torno, foi uma invenção, digamos assim, mas depois que foi feito o torno, que fica girando, você pode modelar. E isso aí eu fiz para quem tivesse gostar de filmes históricos, né, filmes do passado, eu não resisti a pôr a famosa cena do filme Ghost, né, em que nós temos o casal, né, então ela fazendo o vaso, né, e isso aí é uma cena que ficou famosa né, porque na história ele morre, tudo, vira um fantasma e tal, mas de qualquer maneira, o que é interessante é que justamente é o gesto técnico, vejam a mão dela ali fazendo, a mão dele ajudando e tal. Então, é um convite, evidentemente, essa foto também é um convite para a chamada arqueologia aplicada, né? Que hoje em dia é uma coisa que pode se fazer, é muito bom, e aí esse exemplo pode nos servir de inspiração.
né? Bom, agora eu vou para a última parte, que é sobre o futuro, né? Bom, eu havia dito lá, do início da palestra, que a arqueologia, ela vem de arché, em grego arché, e que esse arché significa princípio, comando. E eu falei, olha, arqueologia e patrimônio também liga passado, presente e futuro. Nós normalmente pensamos no passado e no presente, como se fosse sem uma ligação com o futuro, mas é praticamente que há uma ligação umbilical entre o que nós estamos vivendo, tudo que veio antes, e a continuidade, o que vem em seguida. E o que vem em seguida não é algo dado, portanto, depende de nós. Daí que a arqueologia pode ter, e tem, como tudo, um aspecto prospectivo, um aspecto do que nós queremos para o futuro. Bom, por quê? Por que eu digo isso? Porque a arqueologia ela foi, durante muito tempo, como eu disse, nacionalista, imperialista, racista. Não só a arqueologia, hein? Eu não estou dizendo que é arqueologia especificamente, mas toda essa modernidade foi imperialista, aliás, nacionalista, imperialista, machista, dominadora, etc. Então, no caso da arqueologia, ela fez parte dessa engrenagem até o século XX avançado. Então, mas a crítica foi feita desde sempre, podíamos dizer, mas com mais intensidade no século XX tardio, no final do século XX, para de meados, e nas últimas décadas, em particular, isso tem sido a arqueologia usada não só para manutenção das desigualdades e da exploração e tudo mais, mas, ao contrário, ela tem sido usada para projetar um futuro mais igualitário, com mais possibilidades de autodesenvolvimento, não só do indivíduo, mas da sociedade como um todo, dos grupos e tal. Então, um futuro brilhante está para a frente de vocês que estão seguindo essa palestra. Essa eu acho que é a mensagem que eu gostaria de passar, né? Eu também, é lógico, no futuro, provavelmente não tanto tempo quanto vocês, mas todos temos um futuro brilhante pela frente. É a minha convicção. E a arqueologia pode contribuir para isso. Então, eu vou falar brevemente sobre isso. Então uma das questões que me parece importantes é a questão, como eu disse, prospectivo, deontológico, que nós queremos é o respeito às diferenças, à convivência. Viver com significa viver com o diferente, sem impor um só tipo de comportamento. Esse eu acho que é um aspecto importantíssimo, porque, justamente, as diferenças são raciais, diferenças de faixa etária, de status, de todo tipo de diferenças, principalmente de ideias, de comportamento, de costumes, tradições, etc. Mas a arqueologia pode contribuir, tem contribuído, para entender melhor o funcionamento de maneira crítica e de maneira a propor, digamos, sociedades de convivência. Aí, evidentemente, esse é um exemplo muito bom de uma escavação, primeiro, em que há diversidade de pessoas, de faixa etária nem tanto, porque em Portugal, por exemplo, um projeto lá que eu tive a oportunidade de participar, lá em Portugal, em que os que estavam fazendo esse trabalho de campo eram os idosos da aldeia, porque nessa aldeia não tem mais ninguém que tenha a idade das pessoas que estão aí, só tem idosos. Então, a escavação era feita com as pessoas do lugar, que eram todos idosos, veja uma atuação arqueológica muito diferente, porque contando com essa população idosa, né?
que evidentemente terá outras necessidades do trabalho de campo, tem que ser diferente, né, com pessoas idosas. De qualquer maneira, diversidade, homens, mulheres, asiáticos, africanos, etc. Mas, como eu disse, em contato com o ambiente, com a cultura material e com o ambiente em geral. Bom, com isso, estamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito, de novo, o convite da Adriana de estar aqui com vocês. Eu acho que o objetivo foi apresentar brevemente, eu acho que eu demorei demorei mais do que eu queria, porque eu pensei em falar menos de 1 hora, falei praticamente 1 hora. Mas é que professor é assim, né? De qualquer maneira, eu agradeço muito e estou à disposição. Gostaria de ouvir aqui a Adriana, que vai ser a mediadora, vai falar, e estou ansioso também para ouvir a Adriana. Então, muito obrigado, Adriana. Ai, Pedro, muito obrigada a você. Agradeço muito o seu traquejo aqui, professor treinado, bem acostumado com essas dificuldades técnicas. Nós somos arqueólogos, parece até que a tecnologia não se bica muito com a gente, mas a gente dá um jeito. A Raquel foi uma salva-vidas aqui, a nossa mediadora foi genial, me deu um help incrível, e eu estou aqui, meio cortada, né? Mas tudo bem, vocês estão me vendo e me ouvindo. Então, nós vamos começar pelo tudo misturado. Primeiro, o professor Pedro Paulo falou, e agora eu vou apresentá-lo, né? Para quem ainda não conhece. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado, Pedro, por ter aceito o nosso convite. Eu fiquei lisonjada, fiquei muito feliz e honrado de você estar aqui com a gente de novo. Pedro Paulo é um grande incentivador da pós-arqueologia. Agradeço profundamente a ele por esse apoio, por acreditar no trabalho que a gente desenvolve na Unisa. É um trabalho sério, nós já estamos no 17º ano, formando gente, formando pesquisadores sérios, dedicados. Eu tenho uma equipe de professores incrível que está 100% comigo. Camila, que está aqui também assistindo, nossa, segundo em comando. E eu agradeço demais essa turma toda. E agradeço imensamente ao professor Pedro Paulo ter participado desse webinário da arqueologia, uma novidade que a gente está colocando, para trazer as discussões que a gente tem em sala de aula para o grande público, mostrar para vocês, e ele fez isso de forma magistral, como não podia deixar de ser, Pedro Paulo é incrível, falar de arqueologia, falar de cultura material, falar de patrimônio, que são coisas muito próximas de nós, só que nós nem temos ideia disso. Ela está presente, nos cerca, está ao redor de nós, e, além de tudo, foi o que você falou agora no final, que eu achei maravilhoso, que é a questão da função social da arqueologia, né, Pedro? Ela tem um papel importante, ela é fundamental nessa questão das diferenças, da convivência, e os meus alunos sabem disso, porque a gente trata disso em sala de aula, tanto o meu pessoal da graduação quanto o pessoal da ciência. O professor Pedro Paulo Funari é um dos maiores expoentes da arqueologia no Brasil, um pesquisador reconhecido no mundo inteiro, publicou centenas de livros e artigos, centenas, e para olhar o lápis dele, dá vontade de chorar. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você, Pedro. Te admiro demais. O mais importante que você tem que falar é que eu sou o seu amigo. Esse é o mais importante. Ou que você é minha amiga. Década, pessoal. Faz um tempinho. Fico feliz. Considero coração. A gente nem fala quanto, né, Pedro? Deixa quieto, né? É melhor não. Mas conheço Pedro há muito tempo. E eu fico muito feliz de ter acompanhado a trajetória do professor Pedro Paulo, incrível, admirável, realmente, formou gente no Brasil, pessoal de extrema capacidade, competência, pesquisadores de excelência são formados por ele, estão sendo formados ainda hoje. Publica aqui, Nossa Senhora, você é uma máquina, Pedro Paulo, eu fico impressionada. Quem sabe eu chego lá um dia. Mas o mais importante é que você já é conhecido por nossos alunos, porque todos eles já leram seus textos, porque eu trago para a sala de aula, nossos professores trazem para a sala de aula,
e a gente compactua com as mesmas ideias, das mesmas ideias. Então, eu fico muito honrada de ter você aqui conosco. Foi maravilhoso essa oportunidade, vocês ouvirem o professor Pedro Paulo. Você está aqui com a gente, eu agradeço de montão, Pedro. Você é incrível, eu te admiro pra caramba. E a gente tem essa coisa em comum, que é esse amor pela arqueologia. Eu acho que diria até duas coisas: o amor pela arqueologia e o amor por ensinar, por compartilhar esse conhecimento com os nossos alunos, com o grande público, e tornar mais acessível essa disciplina que é tão incrível, na qual a gente acredita. Tá? Nós temos essa pós-graduação, como eu já disse, nós estamos no 17º ano, foi a primeira ciência de arqueologia do Brasil. Nós temos centenas de formados já atuando na área, diversos deles fazendo mestrado, doutorado, fazendo pesquisa no Brasil, no exterior, e isso é eu espero, né, um resultado de um trabalho árduo e muito dedicado dessa equipe toda que trabalha comigo, que é realmente incrível. Pedro, eu não tenho mais nada a dizer, a não ser muito obrigado, de verdade, do fundo do coração. Eu peço desculpas por esse inconveniente técnico que eu tive. Realmente, a gente, às vezes, não se comunica com a máquina, é mais fácil conversar com as pessoas do que com a máquina, mas a gente tem os anjos que ajudam a gente. Exatamente. Não, eu queria agradecer muito, dizer que espero poder estar aí com os alunos, né, com as pessoas, com você, todos, ao vivo, porque aí a gente vai poder bater papo, trocar ideias e, com certeza, inclusive, confraternizarmos, né? Nossa, mas, de qualquer maneira, agradeço muito, viu, Adriana? Adorei e só tenho elogios a equipe toda que trabalha aí com vocês, sabe? Porque eu conheço todos dedicadíssimos, são excelentes professores, além de arqueólogos tarimbados, e que enfrentaram também cobras e lagartos, como é o caso do Eduardo e de outros todos que enfrentam os cobras e lagartos, mas o mais importante aí no caso vocês são professores muito inspiradores também para esses alunos. Eu tenho sempre a oportunidade de conhecer pessoas que fizeram o curso aí com vocês ou fazem, e sempre ouço palavras muito carinhosas. Então, adorei. E incentivo o futuro brilhante, que eu pus lá o slide, eu incentivo a todos, eu acho que vocês, né, que estão nos ouvindo aqui, que estão nos assistindo, terão chance de fazer esse mundo ainda melhor que eu anunciei ali, que a Adriana também falou, quer dizer, não é porque temos dificuldades muitas, no caso pandemia e pandemônios, né? Sem entrar em detalhes. De qualquer maneira, isso tudo são problemas, dificuldades, mas nós já superamos tantas no passado e mais, o futuro poderá ser melhor do que foi o passado. Eu estou convicto disso. Então, para todos. E o trabalho de campo, trabalho de laboratório e reflexão, isso aí é inesgotável. Satisfação, viu, Adriana? Obrigada, querido. Muito obrigada, de verdade. Pessoal, o professor Pedro Paulo disponibilizou os slides para compartilhar com a turma, Pedro? Exatamente, estão disponíveis. Quem tiver interessado, eu vou botar meu e-mail aqui. Por favor, escrevam para mim. Eu coloquei o meu aí, então também podem entrar em contato, será uma satisfação. Tá, olha, tá aqui, gente. Se tiver alguém interessado, manda e-mail para mim, tá bom? Que eu compartilho com vocês. Tem algumas perguntas, Pedro, deixa eu ver se a gente consegue ver se dá para responder alguma coisa rápido. Olha, tem uma pergunta do Lucas. Oi, Lucas, bom te ver aqui, querido. Ele fala assim, professor, pensando sobre patrimônio e valor material,
Como você vê as questões de pirataria e a questão da propriedade intelectual enquanto invenção da modernidade? A propriedade intelectual é roubo? Pois se os engenheiros e designers fazem carros ou jogos, as empresas que ficam com a patente e não a equipe, olhando na história da propriedade intelectual, o que está por trás das políticas da patente e dos discursos de roubos, indo da Nintendo, criadora do Mario, para olhar para a indústria dos games em geral, e da indústria dos games para olhar para a indústria do software, e da indústria do software para tentar entender por que a propriedade intelectual foi inventada. Ele tem uma tese que a pirataria não é roubo, roubo mesmo é propriedade intelectual, ou o que realmente é propriedade intelectual realmente faz sentido. Olha, Lucas, isso aí é uma questão que transcende, evidentemente, a arqueologia, mas você tem razão que justamente, por isso que eu mencionei brevemente a propriedade na minha fala, porque há justamente muita discussão sobre propriedade em geral e propriedade intelectual como parte dela. Propriedade intelectual, quer dizer, valor de mercado, etc. Então, você tem razão que é um tema controverso, porque você tem... Bom, eu vou dizer uma coisa, quer dizer, o problema, a questão central, que eu sempre falo, é a seguinte: nós vivemos numa sociedade, um mundo, não sociedade, um mundo, que é um mundo capitalista. Eu digo mundo porque a China tem um número imenso de bilionários, né, milionários, bilionários e tal. Então, assim, se nós vivemos esse mundo capitalista, a propriedade está lá como um dos critérios, né? Então, em parte, a propriedade pode ser usada, podemos tentar utilizar a propriedade em benefício coletivo de grupos ou de pessoas, o que seja. Mas eu concordo com você, como alguns críticos fazem, que sempre é difícil você defender, por exemplo, a propriedade da terra quilombola, a propriedade dos indígenas, na medida em que esses grupos, por exemplo, eles estão tentando viver fora do capitalismo, com laços que não são necessariamente ligados ao mercado. Então, com isso, eu estou apenas querendo dizer que a coisa é muito complexa, você tem razão, acho que foge bastante da arqueologia isso, é um problema que eu diria de filosofia política contemporânea, e o Agamben, que eu citei aqui no início da palestra, é um dos que fala sobre isso, outro é o Michael Hart e o Tony Negri, que também são contra a propriedade e tal. Mas, em suma, de qualquer maneira, no ponto de vista arqueológico, isso é um grande problema também, porque a privatização legal e ilegal, né? Ilegal é que ocorre todo dia, né? Você faz um buraco e leva. Vai em Pompeia, a pessoa pega lá um negócio, ninguém está vendo, pega, leva embora. Esse é um exemplo ilegal. Mas tem a legal, que é o negócio, depois que ele entra, como é que chama, no mercado, ele é comprado. E aí, ao ser comprado, não tem origem, virou legal. Está lá no museu. Então, é um assunto complicado e que tem a ver mesmo conosco. Acho muito boa pergunta, Lucas. Bem complexo mesmo, né, Pedro? Aqui a gente tem, o Lucas agradece, a gente tem uma questão da Denise Caruso Custódio. Oi, Denise. Ela gostaria de uma bibliografia recomendável para o primeiro contato acadêmico com a arqueologia. Bom, eu posso até dizer isso. O livro Arqueologia, do professor Pedro Paulo Funari, é um livrinho muito jeitoso, muito acessível e absolutamente imprescindível. Os meus alunos já leram. Mas se você quiser dar uma resposta a ela. Bom, obrigado pela referência. E no caso existem livrinhos pequenos, eu gosto de livrinhos pequenos para serem introdutórios, né? Por exemplo, existe o livro do Chris Gosden sobre pré-história, que é um livrinho de 100 e poucas páginas, que foi editado em formato de bolso pela LPM. Então, quer dizer, eu vou escrever aqui, né, o nome dele, mas de qualquer maneira, eu acho que o bom é a pessoa começar com livros introdutórios como esse.
do Chris Gosling, que é um exemplo sobre o que é pré-história. Tem lá um livrinho com 100 páginas que não é informativo, assim, no sentido de o que aconteceu, mas ele lança muitas ideias. Então, eu dou a dica, assim, começar por autores que justamente já estão tentando fazer uma visão geral para o público, antes de partir, na minha opinião, para o estudo já de um grande nome, que ele vai citar outros autores e vai citar principalmente conceitos, e aí a pessoa talvez se perca. Isso eu digo se for a pessoa estiver iniciando, né? Mas obrigado pela pergunta, Denise. Denise, se quiser mais alguma coisa, manda um e-mail para mim que eu te mando algumas indicações também, tá bom? E tem mais uma colocação da Camila Diogo de Souza. Ela queria que você falasse um pouquinho sobre o patrimônio imaterial. Oi, Camila. Bom, ótimo. Eu já tinha cumprimentado a Camila aqui no chat. Muito bom estar com você, viu, Camila? O patrimônio imaterial, ele, assim, tecnicamente, como eu disse, em termos legais, ele está separado do material. Quer dizer, então você tem tombamento material, que é aquilo que nós arqueólogos estamos acostumados a lidar, quer dizer, um edifício ou mesmo um objeto, um vaso de cerâmica, por Marajoara, tá? Mas o objeto imaterial é isso que eu falei, uma festa, é algo repetitivo, uma feijoada, porém, mesmo no caso do patrimônio imaterial, que é uma festa ou uma comida, mesmo nesse caso, existe um aspecto material envolvido, porque embora o que esteja sendo tombado seja a festa, e, portanto, ela está sendo tombada enquanto algo repetitivo, e não nos objetos concretos que estão sendo utilizados, a atenção a esses objetos que são usados para se fazer a feijoada, para cozinhar a feijoada, os instrumentos que se usa, etc., isso é preocupação do arqueólogo. Então, veja que, como mesmo o mais imaterial, ele tem essa materialidade. Exemplo, também outro, no caso da oferenda, uma oferenda de uma religião afro-brasileira. Então, tem vaso de cerâmica envolvido. Esse vaso de cerâmica é objeto do arqueólogo. Que tipo de vaso está sendo feito? Inclusive, em alguns casos, você tem no mar, por exemplo, é um caso concreto, o arqueólogo encontra no mar esses objetos jogados lá, que foram oferendas. Quais são os objetos que foram mantidos? Os vasos de cerâmica. A comida que estava colocada lá já se desapareceu, né? Digamos assim, se decompôs. Mas o prato de cerâmica está lá. Então, veja, essa cultura material, analisada pelos arqueólogos, ela depende de um patrimônio imaterial, a oferenda ritual, no mar. Então, pergunta muito boa, Camila, quer dizer, há uma relação, mesmo no imaterial, tem materialidade. A imaterialidade tem materialidade, né? Uma missa, ela é imaterial, mas ela tem objetos, gestualidade, roupa, os lugares para sentar, etc, Local, etc. Local, tudo isso. Então, é objeto, digamos, da arqueologia. Então, na prática, não existe não dá para separar material de imaterial. Essa é uma coisa feita pela sociedade, digamos, é uma maneira de organizar o mundo para que se possa entender. Mas é artificial no limite, porque tudo tem aspecto cultural, imaterial, intangível e tangível. Nada também existe só completamente ausente de qualquer materialidade. Muito boa, Camila. Pedro, eu estava pensando, eu coloquei cultura material no título desse webinar exatamente porque a materialidade, ela nos envolve de tal maneira que nós não temos nem consciência disso, de quanto que essa materialidade, além dela ser produto nosso, da nossa sociedade, ela condiciona as nossas ações, os nossos comportamentos, e está ligado à questão tanto da arqueologia, quanto diretamente do patrimônio, inclusive do patrimônio imaterial. Não é só o patrimônio arqueológico,
É o patrimônio arqueológico, o patrimônio histórico e o patrimônio imaterial. É o patrimônio cultural no geral, né? Está tudo relacionado. Faz parte de um grande cadinho, né? Que é a cultura. E é realmente Exatamente. É um contínuo, né? Olha, tem uma importante. pergunta aqui do Alexandre. Vale também. Professor, como o senhor vê o campo de trabalho do arqueólogo atualmente no Brasil? Eu vou responder aqui, Adriana. Olha, Vai fundo. então, aí é o seguinte, Alexandre, eu sou otimista, pelo seguinte, porque o que acontece é que a arqueologia, ela foi durante, mesmo na década, quando no século XX ela se aproximou da sociedade, ela era acadêmica, principalmente feita por projetos acadêmicos, que são muito bons, mas que são em número limitado. Então, não eram tantas as pessoas que tinham a possibilidade de fazer arqueologia prática, nem na prática, não só na teoria, mas na prática. Desde a década de 80, no caso do Brasil, nós tivemos uma democratização da sociedade, legislação de proteção ambiental e patrimonial, e isso gerou uma quantidade de trabalhos de campo que hoje representa a maioria absoluta dos trabalhos arqueológicos. E deu um conhecimento do mundo a partir das evidências arqueológicas que não, não teria sido possível sem esse financiamento das empresas e do Estado para o impacto ambiental e patrimonial. Isso foi no mundo todo, no Brasil em particular, porque na França, por exemplo, eles chamam isso de arqueologia preventiva. São diversos nomes. A ideia básica é essa: você vai fazer uma estrada, vai fazer uma represa, vai fazer qualquer coisa, você tem que fazer um trabalho de levantamento ambiental e patrimonial. Então, há um campo muito grande para os arqueólogos para fazerem esse trabalho. E não é só o trabalho de campo. O trabalho de campo é um deles. Enfrentar cobra, etc. Mas tem o trabalho de gabinete. Você recebe esse material tem que ser estudado, catalogado e publicado. Então, quer dizer, tem um campo de trabalho para todo mundo. E outro, ainda tem a arqueologia pública, você chegar e fazer com que isso chegue ao não estudioso. Porque o relatório técnico, o estudo do material para o técnico é uma coisa, outra coisa é para a pessoa que é o cidadão normal, é a criança, é o cidadão que é médico, é lixeiro. Então, é outro tipo é importante, faz parte da arqueologia. Então, eu sou muito otimista, mas a arqueologia antes era limitada, os campos eram mais limitados. Hoje nós temos uma infinidade de possibilidades. Então, eu acho que pessoas com diferentes vocações, né? Vocações, quer dizer, pessoas que falam melhor, pessoas que escrevem melhor, pessoas que gostam mais de ir a campo, outras que gostam mais de desenhar e ficar no gabinete. Tem para tudo. Então, Alexandre, eu vejo o futuro muito promissor. Maravilha. Eu sou suspeita, se perguntarem, porque eu sou muito fã. Eu acredito. Eu fico feliz de ver você com esse otimismo, Pedro. Eu agradeço por isso também, porque às vezes a gente fica meio abalado diante das circunstâncias, mas nós temos que pensar não a curto prazo, a gente tem que pensar a médio prazo. Essas coisas sempre vão ser importantes. E o que o Pedro Paulo acabou de falar sobre o aumento do espaço de atuação do arqueólogo é realmente importantíssimo, porque ele não aumentou de forma aritmética, mas foi geométrico mesmo, né? Ampliou imensamente o conhecimento que nós tínhamos antes do subsolo arqueológico do Brasil. A gente não sabia nada, praticamente nada, muito pouco. E as pesquisas da chamada arqueologia de contrato, ou arqueologia preventiva, ou arqueologia de salvamento, ela tem diversas, ou arqueologia empresarial, eu já ouvi também. Ela tem espaço, ela tem função, ela é importantíssima e ela não vai acabar tão cedo.
A gente não vai deixar acabar, né, gente? A gente não... Exatamente. E aí também é o seguinte, né, Adriana? A questão é que esses campos, como eu disse, aumentam a cada momento, porque você tem, por exemplo, agora tem muita utilização de técnicas de computador, técnicas de diversos tipos de técnicas, de trabalho técnico, que antes também não existiam. Então, você ampliou-se a área, quer dizer, as possibilidades para as pessoas. E essa questão que você falou aí das circunstâncias momentâneas, isso aí é impossível prever o futuro, mas o que eu posso é prever o passado. Né? Então, no caso, o que eu vejo é o seguinte, no meu caso em particular, quando eu era jovem, na idade, provavelmente alguns dos que estão nos assistindo aqui, houve, em 77, um fechamento do Congresso, né? E na época do Geisel, o pacote de abril, chamado assim, em 1977, eu estava vivo, né? Naquela ocasião, e o que acontece? O regime, ele tinha a perspectiva que eu tinha, com 17, 18 anos, era do discurso do Terceiro Reich, que durará 1000 anos. Aqui a impressão que passava, que se queria passar, é que duraria 1000 anos. Nem o Terceiro Reich durou 1000 anos, muito menos o fechamento da ditadura. Então, o passado pode ser, não sei o futuro, mas o passado acho que é alentador. Fique tranquilo. Bom, são a arqueologia Douglas, a arqueologia experimental, é um campo que só cresce, porque justamente ela permite que você tente reproduzir no presente como as pessoas viviam no passado. Eu acho que isso tem sido algo importante na arqueologia, que já tem algumas décadas, mas que é importante porque nós passamos a ver que para entender como as coisas eram feitas e utilizadas, é necessário que nós tentemos fazê-las, né? Então, eu acho que esse é um campo, nem todos... como eu disse, são tantos os campos que a pessoa não vai fazer tudo, né? A arqueologia experimental também exige uma certa dedicação a isso, especificamente. Mas eu acho que tem muito futuro, sim. Pedro, a arqueologia experimental ajuda a gente a recuperar o gesto, aquilo que você estava falando antes, né? Tentar levantar, ou recuperar, reproduzir o gesto das pessoas que criaram e utilizaram aqueles objetos que a gente encontra e lida, né? Tem uma colocação aqui da Camila, que vai ser a última coisa que a gente vai falar, tá bom, pessoal? A questão, a Camila coloca, vou botar na tela, a questão da responsabilidade social do atual, né? Enquanto professores também, é ainda mais importante sim, devolver para a sociedade, para o público em geral, o conhecimento que estamos produzindo sobre o patrimônio histórico e arqueológico que é de todos. Não é propriedade do pesquisador, pelo contrário. Muito obrigada pelas considerações e, como a professora Adriana disse, obrigada também pelo otimismo e pelo incentivo. Olha, eu agradeço, Camila, e mais ainda, eu digo que isso é muito importante mesmo, porque ainda prevaleceu por muito tempo, hoje menos, por sorte, temos essa boa notícia, digamos assim, mas prevaleceu essa visão colonialista, imperialista, até dentro do colonialismo interno, né? Interno que eu quero dizer, do próprio país, né? Que é isso de que o estudioso, ele é proprietário, né? Do patrimônio, é proprietário do que ele estuda, etc. E não é nada disso, ao contrário, faz parte da sociedade. Nós fazemos parte e só tem sentido isso tudo se fizer sentido no presente e para o futuro, né? Porque nós vivemos o presente, mas estamos sempre mirando o que vem ali. Mas eu quero agradecer muito, Adriana, porque estamos avançando muito no horário, essa oportunidade. Sei que foi uma satisfação muito grande e que estou aqui à disposição para os alunos e também para o futuro.
Oxalá, oxalá, em breve estaremos juntos de novo, todo mundo vacinado, bonitinho, e aí nós vamos nos encontrar ao vivo e confraternizar, não é mesmo, Pedro? Que é isso que Exatamente, precisamos. exatamente. Muito bem. Pessoal, só a última coisa, o vídeo vai ficar disponível no canal da Unisa do YouTube. Então, depois, se vocês quiserem voltar, rever alguma coisa, ou passar para algum colega, ou algum amigo, é o @UnisaOficial, tudo junto. @UnisaOficial. Bom, agradeço a todos pela presença. Pedro Paulo, de novo, obrigada por tudo. Agradeço E até uma muito, próxima, viu? pessoal. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Até Tchau. uma Muito bom. próxima.